Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nesse segundo bloco, eu tenho a satisfação de receber aqui na bancada a consultora, psicóloga e também coaching vocacional, Regina Matos. Regina, boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você já esteve aqui recentemente no Pauta em Debate, Isso, entrevistada pelo Luiz César. Exatamente. E hoje nós vamos tratar aqui do tema coaching vocacional. Esse tema é novo, não é? É novo, é praticamente recente. O que existia antigamente, ainda continua existindo, é a orientação vocacional. Então, o que aconteceu? Existe um formador de coaches em São Paulo, que é o Maurício Sampaio, que ele é referência em coach de carreira e coach vocacional. Então, o que ele fez? Ele juntou todo o conhecimento a respeito de orientação vocacional e coaching e formatou uma formação em coaching vocacional, que foi o que eu fiz. Certo. Do ponto de vista conceitual, a orientação vocacional seria mais relacionada a que forma? Por exemplo, qual que seria o elemento que diferencia a orientação vocacional do coaching vocacional? A orientação, tanto um como o outro, são extremamente importantes para poder ajudar o jovem na escolha da carreira profissional. Que é um grande dilema, né? Um grande dilema. Assim, a orientação vocacional, ela trabalha 3 aspectos: passado, presente e futuro. Então, para isso, assim, é um processo mais demorado. E o coaching é um processo mais rápido. Por quê? Que ele parte do presente para o futuro. Se eu estou entendendo bem, por exemplo, a orientação vocacional vai tentar avaliar na biografia pessoal do jovem aquela tendência, olha, gosta mais de humanas, gosta mais de exatas, já tem ali um perfil. O coaching ele partiria mais do pressuposto que você já tem algo mais pré-definido, pré-determinado e conduz a um determinado objetivo? Não necessariamente, não necessariamente, porque assim, o jovem de hoje em dia, dessa geração Y e a Z que está chegando agora, é muito imediatista, né? Ele quer resultados ali na hora. E o que o coaching, tanto o coaching vocacional como qualquer outra tendência do coaching trabalha? Parte do momento presente para o futuro. Sem desconsiderar, é lógico, né, o que ele traz de bagagem. Porque o que ele traz de bagagem está influenciando nesses dilemas, nessas dúvidas que ele está apresentando. E então, assim, para quem que a gente poderia dizer que o coaching vocacional é ideal? Né? Ele é ideal para aquele aluno que está no início do ensino médio. Seria interessante que ele começasse a fazer esse trabalho de coaching a partir do primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque daí ele já iria focar nos estudos direcionados para aquela área que ele escolheu. Agora, se não for possível, o ideal seria no primeiro semestre do terceiro ano do ensino médio. Quer dizer, a nossa formação hoje, na forma como o ensino está colocado, ele não necessariamente dá essas pistas para o aluno, né? Ele conduz o aluno até o final do ensino médio e lá, portanto, ele tem que tomar essa decisão. Sim. A reforma do ensino que está vindo aí pelo governo federal parece que tem essa pretensão já de dar algum direcionamento, né? Durante o processo. Já ajuda porque ele vai estar mais focado naquilo. E aí aquela preocupação de ter que passar no vestibular, que dúvida que eu tenho com relação ao curso que eu vou escolher vai ser minimizada. Eu sou professor universitário há muitos anos e leciono para primeiros anos de alguns cursos da universidade aqui da UEL e eu percebo muito isso, né? Você tem uma desistência já no primeiro semestre de muitos alunos que focaram, escolheram, fizeram o vestibular, foram aprovados, mas nos primeiros meses de curso ele começa a perceber que não é aquilo. E muitas vezes vai para um outro curso que não tem absolutamente nada a ver com aquela área que ele havia escolhido na primeira opção. Isso traz um desconforto, talvez psicológico, para a pessoa, para a família, né, que é todo um investimento ali, e de certa maneira um gasto de energia para poder redimensionar a sua vocação para uma outra temática. Sim, o gasto, né, financeiro, emocional é muito grande. Existem situações em que alunos que estão no primeiro ano da faculdade desistem por 3, 4, 5 vezes. Então, assim, é um público muito interessante também para estar se trabalhando com um coach vocacional.
Regina, você acredita que, até você colocou agora anteriormente, da geração Y e partimos agora para Z. Essa geração, comparada com a nossa geração, né, existe diferenças aí apontadas pelos psicólogos. Essa geração que tem essa perspectiva instantânea, dessa rapidez, isso dificulta ou facilita a lida com a questão das escolhas? Dependendo da forma como você vai trabalhar com esse jovem. Por quê? Porque se ele for fazer um processo que seja mais demorado, que dure aí 6 meses ou durante o ano todo, que é feito um trabalho de orientação vocacional, por exemplo, ele vai acabar desistindo. Da própria orientação vocacional. Da própria orientação vocacional. Então, assim, no coaching vocacional, uma das primeiras perguntas que pode ser feita para esse jovem é o seguinte: de 0 a 10, quanto você vai estar comprometido com esse processo? E aí, existem várias alternativas para ele estar trabalhando. Então, eles vão trabalhar em grupo, numa situação, ou vão trabalhar individualmente. Eles podem, por exemplo, assistir filmes sugeridos, debater sobre os filmes, entrevistar profissionais da área que eles tenham interesse em estar trabalhando, debater essas entrevistas em grupo, e individualmente também esse trabalho pode ser feito. Então, quando é individual, ele é feito ou em clínica, ou num escritório, ou num espaço mais reservado. Quando é coletivo, o ideal é que seja feito na escola. Então, primeiro é feito um trabalho de conscientização dos pais. Sempre os pais vão estar acompanhando o desenvolvimento do trabalho. Primeiramente é feita uma reunião, apresentado o programa de coaching para os pais. Aí os pais que tiverem interesse fecham um contrato, né, de trabalho de coaching, e todas as atividades que são passadas para o coach, né, no caso o aluno, são também apresentadas para os pais, os resultados que eles obtiveram. Certo. No caso, o seu trabalho, Regina, ele está vinculado também com as escolas. Escolas públicas e privadas ou não? Olha, primeiramente, eu estou apresentando esse trabalho para escolas particulares, por questão de viabilidade financeira. Mas nada impede que seja feito também em escolas públicas. Na verdade, dá para fazer fecha talvez com a escola ou fecha privadamente com alguns alunos ou pais que demonstrem interesse. Inclusive, essa semana, o diretor de uma escola particular de inglês me chamou, né, para poder fazer uma parceria. Por quê? Porque ele tem um público muito grande de jovens também. Ele se deparou com essa dificuldade dos jovens em estar escolhendo a carreira profissional. Você disse que a primeira pergunta que se faz é o nível de compromisso de 0 a 10 que ele assume no momento que ele começa esse processo. Aí volta a minha questão, para essa geração Y, Z, eles têm essa anuência de compromisso ou eles têm dificuldade de assumir compromissos? Normalmente, né, logo de cara, a grande maioria vai falar que está comprometida. E aí, durante o processo, se for percebido que essa pessoa está desviando da rota ou está tendendo aí a desistir, é feito um resgate para isso. Por isso que é importante ter sempre o acompanhamento dos pais. Entendi. Porque, afinal de contas, é um investimento que os pais estão fazendo, né? Eles estão acreditando naquele trabalho para que o filho se sinta seguro com relação à escolha profissional. Então, tem que ter essa parceria, esse comprometimento. Regina, você também é consultora de RH, recursos humanos, psicóloga, trazendo um pouco essa discussão para dentro da empresa, né? Existem casos também de funcionários, colaboradores dentro de uma empresa, já com uma carreira sólida, que chega a um determinado momento da sua vida, que começa a colocar esses questionamentos e fala, poxa vida, acho que o que eu escolhi não era bem isso. Existe algum trabalho que se faz dentro das empresas para uma realocação desse profissional para que ele se sinta melhor e possa de fato potencializar a sua energia e não criar ali uma barreira de frustração? Sim, existe. Aí já seria uma outra linha do coaching, que é o coaching de carreira, ou o coaching executivo. No coaching de carreira,
vai ser trabalhado todo o histórico profissional daquele funcionário que esteja descontente com a atuação dele, que de repente pode acontecer assim, até dele perceber que falta alguma competência para ser desenvolvida, ou então que a área dele é outra. Né? Tem gente que sai do mundo corporativo e vai trabalhar, né, de autônomo, como vendedor, como, né, lojista, e fica feliz. E existe uma faixa etária que isso acontece? Porque o ser humano tem uma existência curta, né? A vida é curta. Ele passa por todo um processo de formação, de dedicação profissional e de repente chega em um determinado momento da vida e começa a fazer aquela autoavaliação. Existe uma faixa etária que geralmente acontece isso com o profissional? Olha, depende muito de cada profissional, mas assim, em média, né, na faixa dos 30 anos, por aí a pessoa começa a se questionar. Né? Estou com 30 anos de idade, o que eu fiz da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? E aí as dúvidas começam a surgir. E aí esse é o momento, né, dele estar buscando uma orientação para ver o que ele pode fazer para poder alavancar essa carreira. E do olhar da empresa, a empresa que capta esse profissional, que tem essa preocupação de trazer um bom recurso humano para a sua atividade profissional, de repente ela se depara com esse funcionário, esse colaborador que está nessa crise. A empresa em si, ou do modo geral, as empresas, elas têm hoje mecanismos para poder trabalhar e lidar com essa situação? Olha, se a empresa perceber que aquele colaborador, aquele funcionário é interessante para ela, está dando resultado, é uma pessoa que tem uma boa visão, um bom desempenho, ela pode estar investindo. Pode estar investindo para que ele se capacite, para que ele se desenvolva. Na outra ocasião que eu estive aqui, eu coloquei exatamente isso, a questão dos 80-20. Né? Porque 80% das competências que a pessoa tem, que podem ser aproveitadas no sucesso profissional, são competências comportamentais, os 20% são técnicas. Então, se a empresa perceber que ele tem um bom potencial, né, esses 80% aí estão bem atuantes, ela pode estar investindo nele para que ele se desenvolva, para que ele se satisfaça e dê resultado. Certo. Regina, nós estamos agora, né, tivemos agora recentemente o vestibular aqui da UEL, estamos agora indo para o Enem, uma quantidade muito grande de jovens talvez estejam aqui nos assistindo e falem, poxa vida, eu estou justamente passando por esse problema, né? Estou com esse dilema de tomar essa decisão. Sobretudo o Enem, né? Com o Enem ele te dá uma pontuação e te abre uma possibilidade de escolha para qual curso você vai posteriormente. Alguém está aqui nos ouvindo, nos assistindo nesse momento e fala, poxa vida, eu queria um contato com a Regina porque acho que isso valeria para a minha vida pessoal. Como que a pessoa faz para ter contato contigo e com o seu trabalho? Olha, pode ser através do meu site, www.rmtreinamentos.com. Pode ser através do meu celular, 9994-0705. E eu atendo também na Multiplique, que fica ali na Souza Naves, 771. A Multiplique é um espaço colaborativo? Isso, exatamente. Ela fica aqui no centro? Fica na Souza Naves, Souza ali, Naves. quase esquina com a JK. Quer dizer, pode procurar lá que por esses canais e você estará prontamente disponível para estar atendendo. Então veja aí, fica o recado para você que está pleiteando o vestibular, fazendo aí, se preparando para a prova do Enem e tem a possibilidade de contar com uma profissional do calibre da Regina Matos, que é consultora psicóloga e também coaching vocacional. Regina, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. Espero que você volte para que nós possamos continuar essa temática, a discussão desses assuntos. Eu que agradeço.